Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao capítulo 2 da minha minissérie. Já chega curtindo, dando like, compartilhando, comentando, o que vocês quiserem fazer aí. Gente, neste capítulo eu vou falar como foi a aventura de nos mudarmos, como eu comentei no vídeo anterior que a gente estaria falando agora. E vocês vão saber também o que nós enfrentamos por causa disso. Gente, é que vocês vão ouvir história de bullying e de humilhação que eu passei. Bom, nessa fase eu enfrentei muito bullying. Por causa do meu cabelo. Gente, o povo ria muito de mim, porque o meu cabelo era igual bandido. Ou ele tava preso, ou ele tava armado. A gente não sabia cuidar de cabelo cacheado. Mamãe tem cabelo liso. Então, gente, foram inúmeras as piadinhas com esse meu lindão aqui. Bom, fora os cortes, né, que mamãe fez também, né? E os piores que eu tinha, meu Deus do céu. Mas como naquela época não se falava em bullying, então eu não me vitimei. Mas por causa disso, gente, apesar de ser muito alegre, eu também era muito tímida. Afinal, eu me sentia muito feia. Então, já que eu era feia, só me restava ser engraçada. Por isso eu fui uma adolescente muito brincalhona. Eu adorava fazer a minha família e os meus amigos rirem. E foi nessa época também que a mamãe começou a frequentar a igreja. Gente, eu adorava. Eu fiz muitos amigos e aprendi também muitos valores que eu sigo até hoje. Mas alguns desses aprendizados que eles me fizeram sofrer muito quando eu era adulta. Mas calma, quando eu chegar lá vocês saberão. Eu falo que eu sempre fui muito sonsa, mas num bom sentido, eu vejo isso como bom. Porque, gente, eu nunca fui aquele tipo de pessoa que quando alguém tira sarro da nossa cara, eu ficava retrucando, eu brigava, eu nunca fui assim. Mas eu não fazia isso não porque eu era boazinha ou era mansa, mas era porque eu era meio lerda. Como assim, Aline? Eu só ia perceber o que eles fizeram comigo quando já tinha passado, quando eu chegava em casa, às vezes até no outro dia. E aí talvez você pense assim, ai, credo, que horror, coitadinha de você. Mas sabe, eu sou muito grata a Deus por isso, porque eu evitei muita perda de tempo, eu evitei estresse e melhor ainda, gente, eu consegui evitar com que eles me diminuíssem, eles não conseguiam me diminuir, porque eu era sonsa, então eu não entendi que eles estavam tentando me diminuir. E logo então, isso não me afetava. E hoje eu percebi que isso foi o maior aprendizado que Deus pôde me mostrar. Como assim, Aline? Fizeram hora com você e tem benefício? Gente, pega esse código aqui. As pessoas só conseguem te afetar de duas formas. Ou se você deixar, ou se você não souber quem é você. Por exemplo, eu lembro que uma vez umas meninas espirraram água no meu cabelo assim, ó, sabe? Jogaram água assim. E uma disse assim, nossa, é tão de pico que a água nem penetra. Gente, na hora eu não entendi nada. Eu nem sabia que era comigo que elas estavam falando. Afinal, eu não achava o meu cabelo de pico. Então não podia ser comigo. Então eu saí dali sem falar nada. E elas ficaram lá rindo, pensando que eu tinha ficado abalada com aquilo. Mas eu não tinha. Porém, em casa, eu me toquei que era de mim que eles estavam falando. Aí sim, gente, eu fiquei muito brava. Mas o que eu quero que vocês percebam é se eu não considero verdadeiro aquilo que elas estavam falando, porque eu vou me estressar. É só uma opinião errada delas. E aí eu te pergunto, quantas vezes você se aborreceu porque alguém te chamou de feio, te chamou de gordo, de magrelo, de chato, por aí vai. Se alguém me chamar de careca, gente, eu devo me ofender? Claro que não, eu não sou careca. Mas se alguém me chamar de baixinha querendo me ofender, como eu devo reagir? Eu sou sim baixinha, mas nem por isso eu vou me chatear, eu vou ficar triste, porque eu sou feliz em ser baixinha. O mesmo vale para quem é gordo, por exemplo. Você é gordo? É feliz sendo gordo? Se sim, foda-se os outros. O que os outros pensam de você é pensamento deles. Se isso está te ofendendo, das duas umas, ou você não está feliz do jeito que está, ou não tem a sua identidade bem trabalhada. Só tome cuidado, porque muitas pessoas que são gordas, elas têm algum problema emocional. Então busque saber se você tem ou se você não tem, onde você se encaixa. Não seja prisioneiro dos seus traumas. Você saberá se tem sua identidade bem definida se você não se ofender com o que os outros falam de você. Se você não se importar, gente, se você não se importar, você verá grandes mudanças no seu relacionamento. Pois foi a minha identidade que me tratou no relacionamento com meu esposo. Olha o spoiler, hein? Eu não vou contar o que vai acontecer, não. Mas o meu esposo, gente, sofreu muito comigo, tadinho. Por causa da minha falta de identidade. Bom, chega de spoiler. Vamos agora falar da minha vida amorosa aos 8 anos de idade. Gente, nessa idade eu era apaixonada por um menino da igreja. A gente vivia trocando olhares. Mas ele trocava comigo não porque gostava de mim. Porque ele era mulherengo mesmo. Gente, ele beijou todas as minhas amigas à minha volta, menos eu. Então não gostava de mim, né?
Na verdade, a gente foi ficar lá quando eu tinha meus 12 anos. Ele foi meu segundo ficante, né? O primeiro eu nem vou relatar, porque todo mundo fala que o primeiro é sempre o pior, então acho que eu nem preciso entrar em detalhes aqui. Gente, eu fui apaixonada por esse menino dos 7 aos 15 anos de idade, que foi quando a gente realmente começou a namorar. Ele foi meu primeiro namorado. Olha que lindo, gente, durou 6 meses. Tem duas coisas que eu quero fixar com vocês que me aconteceram nessa fase. Este menino, ele namorou uma menina por alguns anos, né? A mais bonitinha da igreja. Sempre tem uma que se destaca, né? E quando eu tinha 15 anos, a gente estava conversando, ele começou a me fazer um monte de perguntas e tal, e eu acabei confessando que gostava dele ainda. E aí eu descobri que ele também gostava de mim. E ele queria ficar comigo. Eu falei assim, não, eu não vou ficar com você tá namorando fulana. E aí, gente, ele decidiu terminar com a menina lá pra namorar comigo. Ele foi lá, conversou com a menina, terminou. Só que a menina, ela era muito esperta. Sempre foi muito, muito esperta, ela, muito sagaz. Ela já sabia que ele gostava de mim. Então, o que ela fez? A gente nem era tanto amigo assim. Ela decidiu se aproximar de mim, virou minha amigona. E por 2 dias, ela começou a falar mal do ex. Ficou falando mal dele pra mim. Gente, no segundo dia, ela insistia e eu dei uma patada nela. Eu não lembro bem o que foi que eu falei, mas foi algo do tipo assim, ele pode não ser bom pra você, mas pode ser pra outra pessoa. Algo assim, eu nem lembro, mas eu sei que aí ela parou de falar comigo. Como eu disse, aos 12 anos ele foi meu segundo ficante. E olha o que aconteceu. Eu fiquei com 2 meninos em 2 meses. Eu estava, gente, morrendo de medo de papai saber. Quem sabia dessa situação eram só minhas primas que estavam me acobertando ali, né? Que naquela época elas também adoravam os beijinhos, então elas sabiam dos macetes. E aí, um mês depois, eu vi o meu pai conversando com uma delas. E eu percebi que o papai tava lá descascando, dando sermão nelas, porque ele sabia, né, que elas gostavam de beijar na boca, né? E aí, no dia seguinte, o pai me chamou pra conversar. Gente, eu lembro até hoje, é 1º de janeiro, meu pai conversou comigo, porque soube que eu tinha ficado com esses 2 meninos. Gente, meu pai me humilhou tanto, tanto. As palavras, eu não tinha nem o que falar, eu só chorava. Hoje, quando eu falo com ele sobre isso, ele fala que não lembra de nada. Eu não vou nem dizer o que ele falou, porque eu não quero que vocês se prendam a isso. Eu quero que vocês vejam o que minha prima fez, que foi a mesma coisa que a ex do meu namorado também fez. Como meu pai estava chamando a atenção da minha prima, e ela não estava gostando, ela fez o que muitas pessoas fazem hoje em dia. Tá falando mal de mim, mas não sabe o que se passa dentro da sua casa. E aí ela apontou. Gente, muitas pessoas fazem isso não porque querem dedurar alguém, mas porque ela não sabe olhar para o próprio erro e aceitar. Ela quer mostrar que os outros são piores do que ela, para poder cobertar o que ela está fazendo. Gente, o primeiro passo para você crescer na sua vida é aceitar os seus erros. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. Se você não reconhecer que errou, então nunca poderá mudar. Não importa se é um nu falando do mal vestido. Eu passo muito por isso aqui em casa com meu esposo. Se eu falo de algo que ele fez, logo ele vira e fala, e você naquele dia lá? Fala sério, gente. Eu não sou muito diferente disso também não, tá? Mas eu tô me vigiando pra mudar. Eu tento me calar quando ele chama a minha atenção e tento melhorar. Se alguém falar dos seus erros, não tenta se esconder, se encobrir. Se coloque na posição de vencedor. Mostre que você pode ser melhor todos os dias. Não há vergonha nenhuma em errar, mas sim em permanecer no erro. E se você não aceita a correção, então você sempre errará nas mesmas coisas. E estará sempre mostrando para o seu cérebro que você pode continuar fazendo o que você está fazendo. Afinal, né, os outros são piores que você. Outra coisa muito importante. Lembra da ex que veio falar mal do meu namorado? É assim que as pessoas vivem fazendo com você, com a gente. Elas não querem ver você se dando bem. Ela tem medo de você ter um futuro melhor que o dela. Então ela tem que falar mal, porque ela tem medo de você brilhar mais que ela. Gente, o que eu mais vejo hoje em dia nas redes sociais são pessoas ofendendo o outro de graça. De graça. Eu já vi vários, inclusive até saiu no jornal um dia desse aí, uma mulher que é negra, gorda, modelo e é casada com um homem branco e malhado. Talvez alguns preconceituosos estão neste momento julgando o que eu acabei de falar. Ok. Tudo bem, nós julgamos o tempo todo os outros e até mesmo a nós. Mas o problema é quando precisamos julgar para nos sentirmos melhor. Olha o que aconteceu. Uma mulher entrou no Instagram dela e escreveu bem assim, você acha mesmo que um homem deste pode amar uma macaca igual a você? Gente, anota o que eu vou te falar. Se alguém está te ofendendo, é porque a sua luz está brilhando e ofuscando a
a luz dela. Então, para que ela consiga brilhar, ela precisa apagar a sua. Mas o que as pessoas não conseguem captar é que a gente não precisa apagar a do outro, ela simplesmente pode brilhar mais. Mas não, é mais fácil querer apagar a sua luz porque ela não tem capacidade de brilhar mais. Por isso você precisa continuar brilhando, para que possa dar aos outros o poder e a liberdade de brilhar mais. Nós podemos brilhar juntas. Um dia dessas minhas meninas aqui, minhas filhas ganharam um trem lá, um brinquedo lá, e elas estavam assim, o seu nem tem tal coisa, mas o seu também não tem isso. E aí uma ficava diminuindo o brinquedo da outra para querer que o dela fosse melhor. Olha aqui onde começa a putaria toda, na nossa infância. E aí, gente, neste momento eu dei um grito com elas e falei bem assim, falei bem desse jeito assim com elas, por que um tem que ser pior que o outro? Para que o seu seja melhor, os dois não podem ser bons? Para de querer que o seu seja melhor, aceita que os dois são bons. Você não precisa falar mal do brinquedo dela para que o seu seja bom. Os dois são diferentes. Está tudo bem nisso. Gente, elas ficaram quietinhas. E eu respirei, né? Bom, gente, eu vou parar por aqui. Porque se deixar, eu falo até amanhã. No próximo capítulo, eu vou relatar alguns problemas que eu enfrentei dentro da minha casa com os meus pais. E também eu vou contar sobre a minha juventude. Lembra daquela menina tímida? Então, ela mudou de bairro com a família e lá ela conheceu novos amigos que trouxeram uma mudança drástica na vida dela, na minha vida, né? Mas são cenas do próximo capítulo. Gente, quer me fazer alguma pergunta? Comenta aqui no vídeo e pergunta o que vocês quiserem perguntar e ó, beijão, até a próxima.